Bom dia, turma. Vamos dar continuidade ao nosso assunto. Nós falamos sobre a formação das fronteiras no Brasil. Agora, nós iremos falar um pouquinho sobre a geopolítica brasileira. Mas antes de falar sobre a geopolítica brasileira, nós precisamos saber o que a geopolítica traz. Bom, a geopolítica ela traz os fatos e a importância de algumas regiões como influência política no seu país e principalmente no que diz respeito aos outros países. Então, quando nós estudamos a geopolítica brasileira, nós falamos sobre como essas regiões elas têm um papel fundamental na produção, tanto interna quanto na influência, principalmente nas fronteiras com os outros países. Então, por isso é importante nós estudarmos a geopolítica brasileira, porque nós vamos entender o papel desses locais próximos às fronteiras e o que ele traz, não só para o Brasil, como aos países vizinhos, certo? Bom, vamos lá. O Brasil, no caso do Brasil, é um estudo mais específico e especial. Por quê? O Brasil ele possui uma dimensão territorial imensa. Então, nós somos um país de dimensões continentais. Então, estudar as regiões no Brasil, estudar a geopolítica no Brasil, ela deve ser feita de forma separada. As regiões do Brasil elas são separadas através de vários critérios, ok, pessoal? Jamais se esqueçam disso. E esses critérios eles são feitos conforme a sua característica, de acordo com a sua região. Por exemplo, nós separamos regiões pelo seu clima, nós separamos as regiões pelo seu tipo de cultura, nós separamos as regiões pela sua economia. Então, nós separamos elas com vários objetivos. E para que serve essas separações? Bom, primeiro a gente caracteriza essas regiões de acordo com a sua característica, ok? Se um local possui uma cultura diversificada em relação a outra, por exemplo, o Nordeste e o Sul, então a gente não pode colocar ambas as regiões como se fosse uma só. A gente separa. Da mesma forma, a gente faz isso no que diz respeito ao clima. Nós temos o Nordeste, que é quente, e o Sul, que é muito frio. Então a gente não pode colocar essas duas regiões unificadas. Assim, a gente traz esse exemplo para a questão do comércio, economia, cultura, sociedade, entre outros fatores. Outro fator que faz com que a gente separe essas regiões é para facilitar o nosso estudo e facilitar o governo na hora dele fazer as suas propostas, as suas medidas, as suas leis, ok? Entendido? Então, para isso, nós fazemos a separação das regiões aqui no Brasil. Vamos ler aqui comigo. Aqui. Com base nesse princípio, os planejamentos estratégicos, que foi o que eu falei, na questão econômica, social, cultural, climática, e as discussões sobre a política internacional contemplavam, por exemplo, a melhor forma de ocupação do território. Já vou falar sobre isso. Estou resfriado, desculpem. O melhor posicionamento da capital do país, a proteção das fronteiras e as questões de infraestrutura. Certo, então vamos lá. Por que é importante nós falarmos sobre essa geopolítica no que diz respeito à ocupação do território? Como vocês estudaram nas aulas passadas, várias cidades no Brasil que não eram completamente povoadas, elas... deixa eu até voltar aqui para vocês. Aqui. Essas regiões, quem chegasse primeiro nessas regiões ocupavam e era dono dessas terras. O porquê é importante a geopolítica nesse aspecto? Imaginem só, se uma região como a Amazônia, o Brasil não vai ocupar esse território, o que vai acontecer nessa região? Esses países vizinhos
sabendo que o Brasil não está povoando a Amazônia, não está ocupando esse território, vai querer ocupar esse território nosso, vai querer fazer com que essa Amazônia se torne deles. Bom, se não tem ninguém lá, então a gente vai ficar, certo? É nessa lógica que segue essa ocupação de território. Então, por isso a gente trata essas regiões geopolíticas de uma forma mais especial. Aqui, ó, o melhor posicionamento da capital do país. Nós temos várias estratégias para deixar com que a capital ela esteja numa região geopolítica favorável. Ó, pergunta de prova, prestem atenção. Tirando o fator que isso aqui que diz respeito a Brasília, viu, pessoal? É capital Brasília. Tirando o fator econômico e populacional para fazer desenvolver a região centro-oeste, qual fator vocês acham que fez com que o Brasil tirasse sua capital aqui do Rio de Janeiro e colocasse no centro do Brasil? Esse melhor posicionamento. Bom, um dos motivos, além do econômico e populacional, é um motivo estratégico e de defesa. Sim, uma estratégia de defesa. Por quê? Se o Brasil, porventura, entrasse numa guerra, seria muito fácil invadir a capital do nosso país. Por quê? Porque a nossa capital ela ia estar desprotegida. Olha aqui o oceano. Todo mundo conseguiria chegar e o primeiro local que iria invadir no Brasil seria o Rio de Janeiro, seria a nossa capital. Então, por isso que geopoliticamente falando, não é uma cidade boa para nós termos como capital no nosso país. Então, essa é uma região geopolítica muito importante. O que a gente faz? A gente tira a capital do Brasil desse local tão exposto e coloca ela aqui no centro do Brasil, certo? É uma estratégia de defesa que todos os países fazem, ok? Por isso é tão importante a gente estudar a geopolítica, certo? E a proteção das fronteiras e as questões de infraestrutura. Bom, esses locais aqui, eles têm um tráfego de pessoas muito grande, então eles precisam ter uma estrutura que comporte uma segurança, que comporte tudo isso. Então, são fatores que fazem com que essas regiões se tornem muito importantes no que diz respeito ao desenvolvimento e à proteção dessas fronteiras, certo? Então, olha quanta coisa a gente já abordou só nessa geopolítica dessas regiões aqui. Estão compreendendo? Vamos lá. Observe no mapa a seguir a fronteira, a faixa de fronteira do Brasil, que é essa. Uma faixa interna de 150 quilômetros de largura paralela à linha divisora terrestre. Essa margem aqui, ó. É uma área de extrema importância para a segurança nacional, de modo que os municípios inseridos parcial ou totalmente nela, ou seja, os municípios que estão aqui dentro, ó, necessitam da aprovação do Conselho de Defesa Nacional, CDN, para desenvolver certas atividades, como a construção de pistas de pouso, pontes, estradas internacionais. Então, esses municípios que estão nessa região, eles precisam da aprovação desses órgãos para construir as suas coisas. Por quê? Como são regiões que têm essa questão da fronteira, é necessário você ter um planejamento muito maior e mais cauteloso para que isso não traga problemas para a segurança dessas regiões aqui no nosso país. Tudo se trata de política, de influência e de defesa do nosso próprio território. Uma coisa que eu não quero que vocês esqueçam, e será certamente pergunta de prova, é essa questão da nossa capital aqui, que era no Rio de Janeiro, ter passado para o centro do nosso país, certo?
ações geopolíticas do Brasil. Alguns programas que visam proteger e desenvolver economicamente áreas do nosso território, principalmente, gente, nessa questão da Amazônia. Por quê? Como essa região, muita dessa parte está sendo coberta por floresta, então é uma questão muito, é uma região muito mais frágil no que diz respeito à proteção, já que não tem uma grande quantidade de pessoas morando lá, fica muito difícil você fazer essa proteção, principalmente em um ambiente tão inóspito quanto as florestas. É muito mais fácil você fazer a fronteira de um local que possui uma cidade, porque você controla todo mundo que entra e que sai, do que uma mata fechada, uma Amazônia ou uma floresta, certo? Então, tem vários programas que fazem com que desenvolva essas áreas e protejam essas áreas do nosso território, dos nossos vizinhos, na nossa fronteira. O primeiro deles chama-se Calha Norte. Vamos ler comigo. Acabou minha tinta. Cadê? Acabou minha tinta. Entre alguns atos importantes da política territorial brasileira que refletem sua estratégia geopolítica está o programa Calha Norte. Ele foi implementado lá em 85, envolve diversas instituições. Só para vocês verem o que está envolvido nesse programa, no que diz respeito à defesa. Forças Armadas, Relações Exteriores, a Fundação dos Índios, a Polícia Federal, o desenvolvimento florestal e desenvolvimento da reforma agrária. Então são vários setores que estão lá, não só para proteger, como para desenvolver, ok? Vamos lá. Esse programa ele prevê a instalação de bases militares nas proximidades das fronteiras setentrionais. Que são essas fronteiras? São as fronteiras ao norte, que é onde a floresta amazônica ela está situada. E qual o objetivo desse programa? Tem até uma questão que vocês irão responder depois dessa aula no livro de vocês. Quais são os objetivos? Desenvolver essa área, tanto para a população nativa, índios, para quem está produzindo ela, assegurar a nossa soberania, ou seja, mostrar que isso é realmente nosso, que ninguém chega perto, que ninguém pode tocar nisso, que isso é território brasileiro, melhorar o padrão de vida das pessoas que estão nesse local e desenvolver esse local no que diz respeito às suas cidades e os seus estados. No caso, o Acre, Rondônia, Mato Grosso, Amazonas, Roraima, Amapá. Então, esses estados, certo? Então, esses são os objetivos desse programa chamado Calha Norte. Nós temos mais alguns outros. O outro ele se chama o CIVAM, Sistema de Vigilância da Amazônia, e ele foi implementado bastante recente, isso foi no governo do Lula, foi lá em 2002. E qual o objetivo dele? Coletar informações, analisar essas informações nessa área da Amazônica, que é essa área verde que vocês estão vendo aqui. Então, com essa coleta de dados, a gente consegue ter uma noção daquilo que está acontecendo nessa região. Essa coleta de dados são feitos através de fotos e radares, um sensor que eles têm através de satélites, essas coisas, e aqui eles conseguem perceber todas as unidades que estão instaladas nesse local. Indústrias, desenvolvimentos, bom, fronteiras, eles conseguem monitorar as fronteiras, eles conseguem ver quem está desmatando. Então, se tiver uma área com um processo de desmatamento muito grande, essa área ela vai apitar, ela vai acusar. Então, ela está lá para vigiar. Então, é uma coleta de dados através de satélite. Aqui tem alguns objetivos.
Vocês leiam novamente para a atividade que vocês irão responder. Mas, em suma, nesse formato. Eles coletam dados para controle, mapear os recursos, proteger, evitar com que tenham clandestinos nessa área, que as pessoas saiam desses países e entrem no Brasil para vender drogas, para vender coisas falsificadas, combater, prever incêndios, essas coisas. Para isso que servem esses satélites que ficam coletando dados nessa região, ok? E o último deles é o CISFRON, Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras. O próprio nome do programa ele já diz, né? Monitoramento das fronteiras. Ele é super recente, ele foi feito lá em 2008 e ele é executado pelo nosso exército e é um sistema bastante integrado que ele utiliza as tecnologias mais recentes para monitorar as nossas fronteiras, como uma questão de segurança. Pessoal, por que eu estou falando tanto nisso? Porque nosso país ele é imenso. Ele só não faz fronteiras com 2 países na América do Sul. Então ele precisa obrigatoriamente ter todos esses sistemas, esses programas de vigilância para proteger o nosso país dos países vizinhos, ok? Então isso é uma questão de segurança nacional. Por isso é tão importante a gente estudar a geopolítica brasileira e essas áreas de fronteiras. Estão entendendo? Voltando aqui, com base em um sistema de sensoramento remoto, aqui no último parágrafo, e monitoramento, os dados produzidos oferecem informações para decisões que o governo vai tomar e ações que envolvem as fronteiras terrestres do Brasil, o que potencializa a atuação do governo em área sobre sua responsabilidade. Então, aconteceu algum movimento estranho nessas regiões, esse sensor aqui, esse sistema vai mostrar ao governo o que está acontecendo, e aí o governo vê o que está acontecendo naquele local e age da forma com que ele bem entender, da forma com que seja melhor para o nosso país. Certo, galera? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham tido uma noção da importância de estudar a geopolítica no Brasil. Primeiro, como que as regiões são separadas e segundo, a influência que essas regiões têm não só no nosso país, como nas regiões vizinhas. É importantíssimo todo mundo ver o Brasil como um líder geopolítico, porque nós somos metade do nosso continente. Então é importante que a gente demonstre nessas regiões geopolíticas força, porque aí a gente mostra a nossa soberania no que diz respeito aos outros países do continente, ok? Qualquer dúvida que vocês tenham sobre esse assunto, vocês podem ir ao privado do WhatsApp, respondam as questões. Se vocês não tiverem conseguido responder alguma questão, só vir até mim lá no privado e até a semana que vem.